Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estarão assistindo a mais uma live do Peixe a Jato. Significados de um peixe, histórias que inspiram. Estaremos na live de hoje realizando um bate-papo com a atleta Breila Campos. Esperamos e temos certeza que será mais uma história que vai agregar valor a todos que puderem estar assistindo, ou seja, depois, que vai ficar disponível aqui no nosso Instagram do Peixe a Jato. E Deixa eu arrumar estabelecendo aqui. contato. Vou aqui. Olá, Oi, tudo bem? tudo jóia? Boa Boa tarde. tarde. Tá dando pra escutar bem? Porque eu tô sem o fone de ouvido, eu tô escutando bem. Sei. Tá Tá, tranquilo? eu também estou te ouvindo bem. Ah, Tudo então sob tá. controle? Sim, sim. Só a câmera aqui que eu tô tentando ver o melhor jeito. Acho que tá bom assim, né? Tá cortando aqui, Aham. não tem problema. É só um pouquinho, mas estou te vendo bem. Ah, tá, deixa eu ir pra trás. Pronto, foi. Isso. E aí, preparada? Ah, sempre nervosa, mesmo sendo virtual. Mas bom, quando eu pegar o jeito, eu fico mais tranquila. Aham, isso aí. É um processo natural, né? Todos nós estamos passando por isso, né? Sim. Então, o propósito, né, dessas lives que a gente está fazendo aqui com Peixe a Jato é trazer para o público que possa estar assistindo tanto ao vivo como depois, salva na página, quem sabe futuramente num canal aí no YouTube, desde que os convidados permitam, tentar fazer com que as histórias, né, e as experiências que os nadadores tiveram na sua caminhada, durante seu percurso, possam ter significados para as pessoas, como inspiração para superar obstáculos, como determinação quando estiverem passando por uma tarefa ou uma missão, né? Ou seja ela no esporte, seja ela na vida. Então, o objetivo é a gente agregar valor e dar significado para as pessoas com as nossas histórias, né? Então, estamos aqui com a Breila Campos, nadadora de quantos anos mesmo? Fala aí um pouquinho. Eu ia falar, mas eu vou deixar para você ir falando aos pouquinhos, tá bom? Ah, no total, assim, sem contar o intervalo que eu fiquei parada, são 32 anos, é a minha idade. Praticamente saí da barriga da minha mãe e pulei na piscina. Eita, Lele. E aí sua mãe já te colocou bebê para fazer aula, né? Isso já partiu dela, ela já enxergava a importância da atividade física ou você tinha alguma questão respiratória que houve a O clássico. necessidade? É o clássico de todo mundo que começou pequenininho na natação. Até eu estava Uhum, perguntando para o meu pai, né, checando qual era o problema que eu tinha. Eu tinha uhum, adenoidite, que parece que é uma carne esponjosa, né, que toda criança uhum, tem, às vezes tem realmente dificuldade de respirar e tal, e que com o tempo diminui e aí diminui o problema. Só uhum, que dependendo da gravidade, você tem que operar. E aí eu ia uhum, operar, isso com 9 meses, e aí o médico que ia fazer a minha operação, ele entrou de férias, e aí quando ele uhum, voltasse, eu ia ser operada. E aí, acho uhum, que eu tive que passar com um outro médico, substituto, alguma coisa assim, nesse intervalo. E aí o uhum, médico falou para não, para a gente fazer um tratamento e me colocar na natação. E aí foi uhum. que eu entrei na natação. E aí melhorei, não precisei fazer a cirurgia e fiquei ad eterno. Ah, sim. É só dar um alô para a galera aí, sejam todos bem-vindos. Chama lá a galera aí no aviãozinho, pode interagir com a gente a qualquer momento. A gente vai tentando atendê-los aí da melhor maneira possível. Mas isso se deu, Breila, só para especificar. Isso se deu, tinha meses, já tinha um ano, em que Já momento? está com 8, 9 meses, que com 9 meses Uhum, foi que eu entrei na natação. Então foi bem, uhum. quando eu era bem pequenininha mesmo. Bem pequenininha. E qual é a primeira, assim, lembrança, né? Por ser muito pequena, né? Qual a primeira lembrança infantil que você tem da natação? Ou a lembrança mais antiga? Eu acho que a mais antiga era a piscina que eu comecei a nadar. Na academia que eu nadava, era lá em São Bernardo do Campo, né? Que eu sou de São Paulo. Uhum, E tem uma rede de academias bem relativamente forte na natação, que é a Tem uhum, Esportes.
Eu não sei se hoje em dia continuam tão fortes quanto eram na época. E eles tinham duas piscinas, uma pequena para criança e uma maior para o pessoal do treino. E aí eu lembro dessa piscina pequena, mas Uhum, eu só lembro quando eu tinha já acho que uns 5, 6 anos, que eu uhum, lembro de estar na piscina, ficar mergulhando, brincando e tal. uhum. É essa recordação que eu tenho. Certo. E dessa parte lúdica para a parte competitiva, você lembra se isso aconteceu de uma maneira natural ou já foi programada? Não, foi natural, porque eu ia nadar e tal, e aí comecei a me destacar um pouco, a professora viu que tinha potencial, e eles tinham a equipe de competição, e aí com Uhum, 6 anos eles me convidaram para entrar na equipe de competição. E aí foi que eu passei uhum, para a piscina maior, que era de 25 metros, que ficava na parte de uhum, trás da academia, e aí uhum, comecei a competir. A, a primeira competição eu tinha 6 anos, e aí eu fiquei na equipe de competição até os 9. uhum. E tem essa, não sei, às vezes, né, para algumas crianças, alguns momentos ficam bem evidentes na memória, né? Como que você, que fazia ali a aula lúdica, né, por questões de saúde até, como que você enxergou quando você foi para uma turma que era de repente mais forte? Isso você tem esse registro também ou não? Foi tranquilo, não Então, para assustou? mim foi tranquilo. Acho que depois de mais velha que eu entendi que eu estava numa equipe de competição, de, tipo, quando eu já tinha Uhum, parado. Para mim era tudo brincadeira, tudo tranquilo. Apesar do técnico exigir que a gente nadasse bem, às vezes dar uma bronca e tal, natural. uhum, Mas eu não via como uma coisa pesada, era bem uhum, tranquilo. E os meus pais também sempre foram muito de boa, nunca cobraram, sempre incentivaram, uhum, mas eu não ganhei todas as competições que eu competi, e nem por isso era um problema. uhum, Que eu estava ali era para certo. me divertir. E é algo que eu Uhum, levo até hoje. E uhum, não acho que foi pesado, diferente. Eu lembro de alguns momentos de nossa, descontração, isso, acho que essa é a palavra, mas vocês entenderam? aham, aham, Às vezes, no final do ano, ter um jogo de polo aquático, aí, como muito uhum, pequenininha, as pessoas tinham que me carregar, porque eu era mais nova também. Quando eu uhum, entrei, eu fui a mais novinha, o pessoal tinha mais de 7, 8, tinha gente de uhum, 14, eram todas as idades, eu era mais nova na certo. equipe. Mas era super tranquilo, Uhum, não senti que era diferença. A única diferença é que eu ia competir no final de semana, em algum lugar e tal, mas era bem uhum. tranquilo. E esses primeiras competições, por a sua família já trabalhar desse jeito, né? Por você não perceber isso como uma obrigação, né? Era uma continuidade, né? Dentro da sua vida. As primeiras competições, você lembra de nervosismo, ali naquele momento antes da largada? Você lembra da sensação de ter feito alguma coisa ou de não ter feito alguma coisa? Então, eu lembro, assim, das competições, algumas em especial. Eu lembro da primeira, que foi que eu ganhei a primeira medalha, e foi de ouro. Eu lembro Uhum. que quando o juiz apitou, era uma competição para academia, né? Então era bem Uhum, informal, não era ainda as competições maiores. O juiz apitou, eu vi que ninguém tinha me largado, eu fiquei esperando todo mundo largar para ir juntos, né? uhum, Aí os meus pais, bem, eu vou na piscina. Lembro isso vagamente. Aí lembro uhum, nadando e tal, conseguindo chegar bem. E aí eu me recordo muito dessa primeira natação, dessa primeira competição, porque depois a gente foi ver, eu fui no cinema pela primeira vez, fui uhum, ver Bambi, né? Bem, São uhum. Paulo, né? Bambi, piada forte. Uhum, Mas aí lembro disso, lembro das competições que eu tinha que viajar também com a uhum. equipe, que era para o interior de São Paulo, e era bem legal, assim. Algumas Mas, eu lembro de às vezes não ter ganho, mas foi tão divertido que marcou na minha uhum. memória, eu lembro assim de alguns Mas, momentos. mas essas de viajar já tinham um caráter competitivo um pouquinho mais forte ou Sim, não? sim. Já Não, já tinha, tinham? porque daí já era competição com outras equipes do estado e tal. Aí eu Uhum, cheguei para Itu, Sorocaba. Itu a gente foi algumas vezes, tinha algumas competições uhum, que eu competi no Ibirapuera também, alguns centros uhum, esportivos em São Paulo.
em Santo Hum. André, no ABC, principalmente, né? Porque São Uhum. Bernardo, não sei, é aqui o pessoal do Rio, né? Mas Isso, São Bernardo faz parte do ABC Paulista, na região metropolitana de São Paulo. Então tem um certo. intercâmbio bem grande, né? Santo André, São Caetano, Uhum. São Bernardo, principalmente. E a gente está Uhum. do lado de São Paulo. Então eram Isso, os lugares principais que tinham competições. Mas a gente ia para o certo. interior também, para a Baixada Santista também, eu cheguei a Uhum. competir no Clube do Vasco, lá em Santos. Então você passeou bastante Sim, competindo. E desde você sempre viajando, tanto para competir, para trabalhar. vai estudar? Exatamente. Bacana. E aí você comentou comigo em off que você nadou mais ou menos até os 14, não é isso? Isso. Na equipe de treino, eu fiquei até os 9 anos, quase 10 anos. É porque Uhum. eu sempre fiz muita coisa, desde muito nova. Certo. Então, eu fazia, além da escola, eu tinha a natação com a Uhum. equipe, tinha inglês, tinha computação. Então, aí eu Uhum. comecei a ficar um pouco cansada, aí eu pedi para sair da natação. Aí eu saí da Uhum. equipe de treino, aí depois, com 10 anos eu tinha saído da natação de fato, tinha parado, e aí Uhum. em 99 eu fui morar com a minha avó, porque em 98, quando eu tinha 10 anos, minha mãe faleceu. E aí eu fui Uhum. morar com a minha avó por um tempo, lá em São Paulo, Uhum. na ZL, em São Mateus, no bairro São Mateus. E a Uhum. escola que eu fui estudar, tinha Uhum. natação, na educação física. Aí foi quando eu Uhum. voltei a nadar de novo, eu fiquei dos 11 aos 14 anos, nadando, mas Uhum. nadando pela educação física da escola. Aí chegou a ter Certo. uma competição na escola, nadei, ganhei medalha e tal. E aí depois, quando eu fiz 15 anos, aí eu parei mesmo de praticar esportes, porque eu passei Uhum. para uma escola técnica e aí era Uhum. o estudo praticamente integral e tal. Uhum. Aí não, aí não fiquei praticando atividade física nenhuma. Entendi. E nesse ciclo aí, nesse momento que teve essa transição, né? De você fez o esporte, eu tinha uma vida muito corrida, com muitos compromissos, né? Mesmo na parte infanto aí, juvenil, quando você parou de se movimentar, teoricamente, né? Parou de praticar. Quando você tinha que se dedicar muito aos estudos, o seu corpo, a sua mente sentiu muita falta do esporte em si ou nem tanto? Eu acho que na adolescência nem tanto, porque, né, a gente tem um Uhum. metabolismo bom e tal, acho que é tranquilo. E tem outras coisas também, rolando e tal, então isso passou mais tranquilo. Agora, quando eu Uhum. entrei na faculdade, é que eu fui ver a importância do esporte, fui praticar outros esportes, e Uhum. aí foi que eu notei que eu não podia ficar sem praticar esporte, não importasse o que fosse, mas eu tinha que estar praticando uma atividade física, porque eu conseguia ir Uhum. melhor nos estudos, eu conseguia me concentrar melhor. O meu Uhum. dia ficava melhor também quando eu fazia alguma atividade física. Entendi. Então, o significado que o esporte teve na sua infância e adolescência, ele já teve um aspecto e um olhar muito diferente de quando você estava entrando na faculdade, né? Sim, sim. Acho que são visões diferentes. O principal é o estar bem, praticar uma atividade física para ficar bem. Não é para Uhum. emagrecer, porque nunca rolou isso. Não, Uhum. não é para ser melhor ou tal. Não é para eu me divertir, para ficar Uhum. bem comigo mesmo. Que esse é Uhum. o ponto principal. E Perfeito. aí, mais velha, isso eu consegui perceber melhor. Uhum. Ter essa percepção, né, da importância do esporte na minha vida. Certo. E aí na faculdade, estando na faculdade que você começou já a voltar para a natação, foram quantos anos mesmo sem o esporte? Não. Tem ideia? Olha, Não. o esporte foi quando eu tinha 15 anos até Uhum. os 25. Foram 10 anos sem a natação. 10 anos. E nesse período você também não se mexeu de maneira de atividade física, vamos dizer assim, Não, regular. aí dos 15 até os. Eu entrei na faculdade com 19. Então, dos 15 aos Uhum. 19 eu não fiz nada. Mas assim, Uhum. fazia eu morava do lado de casa, tinha um parque, então fazia caminhada, alguma coisa assim, mas Uhum. esporadicamente, não era muito certinho. E aí, quando eu entrei Uhum. na faculdade, eu fiz USP, e lá tem um centro de práticas esportivas que foi desenhado para ser o Pan-Americano da década de 70 no Brasil. Então, tem um centro Uhum. de práticas esportivas excelente, com piscina, ginásio, quadras, um monte de Referência, né? coisa. E aí, na primeira semana de faculdade, acho que foi até nos primeiros dias de aula,
Eu e um Uhum. amigo que também era de São Bernardo e tinha passado para geografia também, a gente era da mesma turma, e aí ele me falou: Ah, eu tô indo lá no CP, que é o Centro de Práticas Esportivas, ver para fazer basquete. Aí eu falei: Ah, Uhum. legal, quero fazer basquete também. Vamos ver. Uhum. E a gente escutou um barulho de atabaque. A gente falou: Nossa, que som legal, isso aqui foi ver a capoeira. E aí eu comecei Uhum. a fazer capoeira e fiquei fazendo um Uhum. ano e meio de capoeira lá na USP. E foi um Uhum. ano que teve greve também. Então, eu fiquei 2 meses parada da faculdade e o grupo de capoeira tinha encontros em um bairro de São Paulo, na Barra Funda, que é na Zona Uhum. Oeste. E aí eu passei aí quase todo dia para praticar capoeira. Então, eu me dediquei para capoeira. Eventualmente, Uhum. eu ia para nadar um pouco lá na piscina do CP. Só que lá na Uhum. USP a piscina fica fechada no inverno, então era só primavera e verão que a gente conseguia nadar. Porque é Uhum. aberta e tem um esquema meio louco, assim, de fechar no E- inverno. Entendi. Então você nadava só livre e esporadicamente, sem. Isso. E aí Tá. depois, aí eu comecei a ter muita coisa também na faculdade, parei, mas aí eu vi que não, que eu tinha ficado mal de ter parado na atividade física, e aí eu comecei a fazer Uhum. yoga. Corria, Uhum. né, no CP com um amigo e depois ia para aula de yoga. E aí Uhum. durante a graduação foram essas minhas atividades físicas, Tá. principalmente. Então vamos lá. Só aprofundando. Você já acha, numa percepção de hoje, né? Olhando para a sua história, né? Você está detalhando cada parte, você consegue enxergar a importância do estímulo que seus pais te deram com a natação lá atrás, que mesmo de uma certa maneira, de um jeito ou de outro, você acabava voltando ou procurando por um outro esporte, você consegue perceber a importância que esse, digamos, lastro teve no seu interior, na sua, como é que eu vou dizer, talvez até na sua mente, você de alguma forma acabava buscando ou voltando para alguma atividade. Você consegue Sim, enxergar isso? estar dentro de uma atividade física desde bebê, então é algo que se tornou necessário. Então, Uhum, durante a escola, o ensino médio, eu talvez não tenha tido essa percepção porque está fazendo muita coisa. Mas aí, uhum, no momento mais da vida adulta, deu para perceber que o esporte era importante, uhum, não só questão de me distrair, fazer bem, mas também porque o esporte ele tem valores muito importantes. Eu acho bacana também a questão da disciplina, que você acaba se disciplinando, você cria objetivos e tenta atingi-los. Isso é algo que uhum, o esporte traz, né, para a nossa vida. E uhum, eu acho que dessa forma eu consegui ver a importância, né, do esporte para mim e uhum, perceber que era importante eu estar fazendo uma atividade física. E mesmo pro meu humor também, que eu sou levemente estressada e tal, uhum. quando eu pratico atividade física eu fico um pouco mais relaxada também. Então acho que é bom Ah, para muitas coisas. aham, beleza. E daí você falou, né? Você fez geografia e E, depois foi uma especialização em oceanografia. Explica um então, pouquinho sobre a sua área de atuação, seu estudo na universidade, para depois a gente falar do mar e do seu retorno para as piscinas. sim, eu fiz geografia. é, eu sempre tive uma dúvida, a dúvida final do curso que eu ia prestar ficou entre oceanografia e geografia, mas eu achei que Uhum, geografia me daria mais oportunidade de ver coisas diferentes, né? Porque você uhum, trabalha com o mundo todo e de uhum, diferentes formas, né, de enxergar esse mundo. E aí, mas eu pensei, no meu mestrado, no doutorado, eu quero fazer oceanografia, focar para estudar uhum, praia, que é algo que eu tenho interesse. Eu uhum, tentei fazer isso na USP mesmo, mas não consegui professor para me orientar, porque na geografia a gente não tem ninguém que trabalhe com costeira, com geografia marinha. uhum, Então, eu não queria ir para o Instituto Oceanográfico, não tinha tido algumas aulas lá e tal, mas não era o meu interesse. E na geologia eu uhum, tive uma negativa de um professor também. Aí eu pensei, uhum, quer saber? Vou tentar em outro lugar. Aí eu queria uhum, realmente estudar alguma praia, não em São Paulo, mas tinha pensado no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, que tem uma geomorfologia costeira bem, bem interessante. E aí uhum, procurei na faculdade de oceanografia alguém que pudesse orientar de acordo com uma linha de pesquisa que eu achava interessante, né, que uhum, envolve dinâmica sedimentar, um pouco de oceanografia física, né, entender corrente, maré, ondas nesse uhum, sentido. E aí encontrei a professora Josefa Guerra, que
foi minha orientadora de Uhum. mestrado e doutorado. E aí, em 2012, eu vim para o Rio, pro Rio de Janeiro. Fui, na Uhum. verdade, pro Rio, né? Porque eu estou em São Gonçalo, no momento. Aí fui para o Rio de Sim. Janeiro fazer o mestrado. Achei que fosse Uhum. só ficar os 2 anos e aí fosse voltar para São Paulo, mas o trabalho foi bem, bem legal. A gente Uhum. continuou trabalhando com a minha orientadora mesmo depois de ter terminado, né, o doutorado. E, Uhum. e aí acabei ficando, né, do mestrado para o doutorado também. E aí, Uhum. nessa vinda para o Rio, eu pensei assim, não, eu vou voltar a fazer alguma atividade física e vou querer voltar a nadar, porque o Rio de Janeiro é uma Uhum. cidade muito quente, e acho que o único esporte que vai ser bom vai ser a natação. E aí, logo na primeira semana que eu vim para o Rio, fui procurar já um clube, uma academia, e me Uhum. matriculei na natação. Uhum. E aí, depois disso, não parei mais. Assim, parei um Ah. pouco, mas sempre voltei. O Uhum. intervalo foi menor nas paradas. Ah, entendi. Maravilha. E já falando, eu ia. Não, não vou antecipar agora, não. Depois eu faço perguntas rápidas e respostas rápidas também. Então, ainda. E aí, você falou um pouquinho da sua carreira, já dentro da universidade, dentro dos estudos. Em que momento que foi lá em São Paulo ainda que você voltou a nadar, depois de uma pausa de 10 anos, ou já Não, foi mas aqui no Rio? foi aqui no Ah, Rio. já foi aqui no Rio. Foi E quando eu vim como que. morar no Rio que eu me matriculei na natação. Ah, tá. Então, de uma certa maneira, a oceanografia te trouxe para o Rio e o Rio te proporcionou o retorno para as piscinas, Sim, né? exatamente. Então, sem nenhum link, mas indiretamente tendo link, né? Exato. E, e como que foi esse retorno? Você voltou apenas para praticar normalmente e aí aconteceram como que aconteceram novamente as competições na sua vida? Ah, então, eu voltei só para praticar, para ficar bem e tal, sentir menos calor, porque aqui é muito quente, não me acostumei ainda, não é o que eu acho que eu vou me acostumar tão cedo. E aí entrei no, eu estava morando em Botafogo na época, aí eu entrei no Clube Uhum, Guanabara. E certo. aí fazia aula com. Tinha dia que eu tinha aula com o professor, tinha dia que eu ia no banho livre e tal, nadava. E aí, no Uhum, final, isso foi agosto de 2012, e aí no final de 2013 eu me mudei pro Andaraí, que foi onde eu fiquei todo o meu tempo que eu morei no Rio de Janeiro. E aí lá uhum, eu procurei uma academia, e aí fazia também só para me distrair, para manter, né, um condicionamento físico bom e tal. Ainda mais que a gente tem muito trabalho de campo, então não pode estar uhum. tá mal, né? Tem que estar Aham. com. É, Equilíbrio, tem que né? saber nadar também, né? Porque a gente embarca, vai Uhum. que acontece alguma coisa, tem que, né, nadar pelo menos até ter uma terra firme. E, e aí eu lembro que eu tinha visto a propaganda do Rei e Rainha do Mar. E eu Uhum, tava nadando bem, era uma piscina pequena, tinha acho que 12 metros e meio da academia que eu tava uhum. fazendo, mas a professora já Certo. fazia, via que eu nadava bastante e tal, então já dava uns treinos mais longos, às vezes eu conseguia fazer 1, 2 quilômetros na piscina pequena. Uhum, E sim. aí eu me inscrevi pro Rei e Rainha do Mar na última etapa de 2013, na Uhum, prova de 1 quilômetro. Pensei assim, certo. vou tentar 1 quilômetro nadando 2 na piscina, eu acho que. E aí eu sabia que eu tinha olhado, né? Tinha lido que tinha grupo, apoio, né? Para qualquer coisa, alguém vai Uhum. me socorrer, não vou morrer afogada, né? Não, A- tem uma estrutura, não vou morrer. Certo. Só um detalhe. Até então você nunca tinha tido nenhuma experiência no mar. Não, não. Todas as competições que Uhum. eu tive, tudo que eu nadei foi em piscina. Nunca foi Certo. no mar. Aí Aham. fui, nadei e tal. Aí depois, quando eu vi o resultado, eu tinha ido muito bem. Eu tinha ficado entre as 10 na. Agora eu não lembro se foi na faixa etária. Eu acho que eu tinha ficado entre as 10 da faixa etária. Para quem Aham. estava tantos anos, né, Nunca. longe, nadando, não estava nadando para competir. Aí eu fiquei bem Uhum. empolgada. Falei assim: vou investir nisso daqui. E aí Uhum. eu mudei de academia, fui para o clube, para o Asbac. Lá tem uma Uhum. piscina de 25 metros, acho que é uma das maiores piscinas do Andaraí. Uhum. Ali no Andaraí, no Grajaú, tem muito clube, né? Vila Isabel, Uhum. ali na região da Uhum. Tijuca. Tem o Sim. próprio Clube Tijuca, né? E aí perto de casa era o Asbac. E tinha, a Uhum. piscina tinha sido arrendada por dois professores que estavam querendo participar de competição e tudo mais. Uhum. E aí eu falei, não, nadei e tal. E aí falou assim, vamos investir um pouco mais.
E aí eu participava dos circuitos do Rei e Rainha do Mar até então. Uhum. Participei até de uma competição na Guarapiranga, tem um circuito lá em São Paulo, Uhum. e de natação em represa, né? Que na capital tem que ser. Temos praia, em São Paulo, então tem que ser nas represas, aonde Sim, dá, né? sim. Também, tá vendo? Uhum. Meio tenso ali, meio perigoso. Aham. Eu Mas imagino. aí comecei as competições. E aí comecei a ir bem, sempre estava ficando entre as 10 primeiras vezes do geral, estava quase Uhum. chegando na faixa etária, quase pegando o pódio. E aí, Uhum. aí me chamaram, falaram assim, tá nadando bem, a gente vai federar o clube, né, a escola de natação, e aí perguntaram se Certo. eu queria me federar para competir Uhum. em prova de piscina também. E aí Uhum. foi que eu fui federada pela FAGE, e aí comecei a nadar em piscina também. Aí voltei a Uhum. competir em piscina. E, e, e esse momento de voltar para a piscina, já algum momento, alguma coisa te deu assim um receio, te deu medo, ou você tudo foi acontecendo e você foi de boa, foi encarando, as coisas foram fluindo? Aí eu fiquei de boa. Como tudo, tipo assim, tem que mudar, vou, tô tranquilo. Vamos ver o que que dá. Aham. Qualquer E, coisa, as, né? Sempre tem uma ambulância, tem um SAMU. e essas primeiras provas? Aliás, deixa eu só fazer um adendo, né? As pessoas estão entrando aqui. Muito obrigado pela participação de todos. A Bárbaras A Bárbara Enete, Telefonte me isso. abriu. Opa! Aprendeu a Família está em nadar antes peso. de andar. Parabéns, Breirinha e professor Tali Tang. É a Isso, Thalitinha, Thalita, minha amiga. isso. Sejam todos bem-vindos aí, gente. Pode fazer pergunta aí, para quem já conhece bastante dela, mas faz Então, uma olha os pergunta. podres. Faço perguntas decentes. Então depois vai ter. Isso, pode interagir aí, pessoal. É, voltar, né? Você começou então a competir no mar, né? Tem uma dinâmica, tem uma característica, né? Para quem não é do ramo, tem várias situações que a gente vive no mar que são muito diferentes de uma É, prova de piscina, né? você não tem a Mesmo que raia para te guiar, nem para te segurar. Né? É muita isso, gente, tem muita gente sem noção que dá abraçada, dá unhado. Então tem todo esse dilema. muitas É um emoções no MMA mar. praticamente, né? Principalmente a primeira boia, é terrível. Tanto para a largada e às vezes no meio e às vezes na chegada, né? Na chegada, no meu caso, é sempre a onda, sempre vem assim, ó, me jogando de cara na areia. Nossa, mãe do céu, daqui a pouquinho a gente mergulha nessa onda aí. A transição, né? Muita gente faz um processo de transição da piscina para o mar, né? Está competindo em piscina e vai para competir no mar. Você acabou fazendo um movimento inverso. E as primeiras competições na piscina, você estava nadando longas distâncias. Você começou a nadar provas longas na piscina também, ou você fez uma mistura, fez provas curtas também? E já antecipando uma pergunta, que tipo de prova você curte mais em piscina? Então, como eu estava nadando 1 quilômetro, né, no mar, e aí depois eu passei a nadar 2 quilômetros, e aí na piscina também fui para as provas longas. Eu até fiz Uhum, alguma competição que eu nadei 50 metros, assim, só, acho que foi a primeira, só para ver qual que uhum. era, e realmente não era minha. Assim, velocidade não é comigo, o negócio é devagar e sempre. Mas aí na piscina eu tava nadava 200, mas as Uhum. principais eram 400, 800 e quando tinha 1.500. 1.500. Sempre foi prova longa. Uhum. E Entendi. aí com isso fui aumentando a quilometragem no mar também. Uhum. Fiquei acho quase um ano nadando 1 quilômetro, aí depois passei para 2 até chegar a 3 e agora estou tentando aumentar um pouquinho mais. Aumentar um pouquinho mais. A E agora eu pandemia esqueci a atrapalhou. outra pergunta que você fez, a última, Pararapapá, aí eu acabei me, a da me perdendo transição. também. Acho que é isso. Confesso que eu acabei me perdendo. Você respondeu uma, eu fiquei concentrado na sua resposta e acabei distraindo do que eu tinha perguntado também. Se eu lembrar, eu volto, tá bom? Bom, O Rodrigo Rodgol falou isso. assim: Lulu, manda beijinhos e pergunta quando deve iniciar a natação.
pode ser na mesma idade da sua? E isso, o Lulu tá com, acho que tá com 6 meses ou tá mais? É a filhinha da Thalita que falou antes. Ah, sim, sim. Acho que com 9 meses é uma boa idade, né? Você que é professor pode falar. Que acho que geralmente É, é 1 ano, é a idade que as crianças começam, né? então, assim, eu tenho um viés, né, uma linha de pensamento. Criança, quanto antes, né? Com 6 meses, se puder já, né? Que normalmente com 6 meses ela ainda reconhece a água como o ambiente dentro da placenta, né? O difícil é a gente encontrar uma piscina ideal para crianças nessa faixa etária, né? De 6 meses a 1 ano, o ideal, dizem uma corrente de especialistas, que a piscina que fosse utilizada teria que ser utilizada só para crianças pequenas, entendeu? Agora, aonde encontrar uma piscina que seja utilizada só para crianças pequenas é bem complicado. Porém, também tem muitas piscinas que têm um cuidado bacana, né? É sempre bom dar uma pesquisada e não só a piscina bacana, quanto também um profissional bacana, porque essa faixa etária precisa de estimulação correta, eficiente e com propriedade, né? Porque não Sim. adianta ficar ali só brincando, brincando. Tem que estar brincando com o porquê, né? Sabendo o porquê que está fazendo aquilo. Mas tem muitos profissionais de qualidade aí, tanto São Gonçalo, Niterói, não sei aonde que ela está, né? Na Tijuca. Na Na Tijuca Tijuca, tem com, bastante. Tijuca com acho que é certeza. o. Tem um leque ali de opções imenso, né? Sim, sim. O Campus Val É a Valdirene. 1215, a Valdirene. Minha Ela tia. per... Opa, então, a tia, o pessoal da família está interagindo. Vamos lá, É que minha galera. família é muito grande, então só eles já. Sim, sim, pessoal, chama aí no aviãozinho, ó, manda o aviãozinho para quem estiver online para eles virem aqui participar do nosso bate-papo. Ela perguntou: você já passou algum apuro no mar? Ah, assim, apuro de não conseguir. Teve alguma competição que eu não lembro qual que foi. A sinalização Uhum, estava muito ruim e tava o uhum, sol na cara, então você olhava, não enxergava direito a boia. Mas foi mais por uma uhum, questão de guiar, né, no mar. E eu acho que uhum, o último Rei e Rainha do Mar estava muito ruim, porque teve um bloom de zooplâncton, que parece, uhum. muita gente falou que era esgoto, lixo, não, são, vou falar errado, meu marido vai brigar comigo, que são bichinhos do mar, porque ele falou, mãe, aí eu falo tudo errado. É, são os animais do mar, né, zooplâncton, e Uhum, aí teve um boom de zooplâncton, que a gente teve que passar, teve uma galera que falou de água-viva também, e aí acho que foi uhum. o pior, porque você tem que, além de nadar, e era em Copacabana, que não é muito bacana, você vê um gostinho de óleo, assim, com um Uhum. sal, assim, mas não é bacana. E aí Nossa. tinha esse negócio, tinha que se desviar e tal, aí você perde Uhum. tempo olhando, assim, e foi bem Você ruim. Acho que perde foi o concentração, apuro, né? assim, né? Acho que foi o pior, acho que foi o pior, foi isso. A pior prova que você já teve foi essa, então? É assim, em questão de apuro, sim, porque mesmo teve algumas provas que eu nadei com o mar mexido, mas ainda assim Uhum. achei muito mais tranquilo que passar no meio de uma floração de zooplâncton. Eu sou Uhum. meio nojenta, assim, não gosto de lixo e tal, bichinho. Uhum. E aproveitando, já teve alguma prova que tinha muita água viva? Já Então, aconteceu? essa aí me falaram que tinha água-viva. Eu não me Uhum. recordo, porque eu bati tantas minhas perninhas para sair do meio daquele negócio, que eu não lembro que eu fui picada não, né? Uhum. Chocada Aham. por elas e tal. Tocada. Mas foi, acho que a única vez que alguém falou, teve água-viva na competição, mas eu acho que eu consegui escapar, ilesa. Uhum. Entendi. Fazendo agora um link, tá? Vou pegar tem um cara da educação, né? Que eu gosto muito, e também é conhecido do público em geral, que é o Piaget. Eu vou fazer uma pequena analogia que eu procuro e busco dentro dos meus estudos, né, e conhecimentos, tentar trazer para a nossa realidade do dia a dia algumas coisas que a gente aplica especificamente para as áreas que a gente atua, né? E o Piaget é muito importante para mim uma fala dele, que ele fala do processo de equilibração que nós precisamos ter, né? O que nós passamos constantemente, né? Tipo, o meio vem, nos desequilibra, a gente precisa, né, assimilar, acomodar
e fazer e voltar ao equilíbrio. Eu tento aplicar isso bastante dentro da aprendizagem, né, no ensino-aprendizagem para criança, para adolescente, para adulto, já que eu atuo com todos os públicos, e tento levar isso para a minha prática diária. E aí eu venho perguntar para você, dentro da sua prática, qual estudioso, qual pensador, qual escritor que traz alguma mensagem que você gosta muito e aplica nas suas pesquisas, nos seus estudos, e que você consegue transpor isso para a sua realidade. Nossa, foi profundo agora. Quando você estava Foi? falando do Piaget, né? Da questão de Aham. você ter momentos de perturbação e aí você ter que depois tentar se mobilizar e manter um equilíbrio, né? A partir disso, Uhum. me veio a ideia da natureza, porque a Sim. natureza é isso, você tem momentos de equilíbrio, você tem pequenos distúrbios, tem distúrbio em vários outros parâmetros, e ela tenta se Uhum. reequilibrar, ou se reinventar, ou voltar ao que era antes, ou criar um novo equilíbrio. Achei isso Uhum. bem interessante. Agora, qual que é o autor que eu uso? Eu leio muita coisa, ultimamente tenho lido muita coisa técnica, Uhum. por conta do meu trabalho, escrever artigo científico, mais essa questão de geomorfologia costeira e tal. Mas Uhum. agora, no momento, eu estou lendo um livro que tem me feito repensar muita coisa, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente vive, que é o Uhum. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Eu não lembro o nome do autor, é um israelense, se eu não me Uhum. engano, e é um livro que ficou um pouco na moda esses tempos atrás, Uhum. mostrando como que a nossa sociedade evoluiu e a gente Uhum. percebe que deu errado desde o começo. Uhum. O momento em que a gente passou de ser caçador-coletor e se assentou e começou a fazer agricultura, e aí vem os Uhum. sistemas, né, capitalista e tal, consumismo, exploração, essas coisas, eu acho que deu errado. Acho que a gente está Uhum. vendo, né? A gente está vendo É. um desequilíbrio não só econômico-político, mas da natureza também, e isso mostra, né, como a gente influencia. Eu acho que eu posso dizer Uhum. que no momento esse autor mostrando o nosso caminho como sociedade é algo que tem feito eu repensar um pouco mais. Coisas que eu já pensava, mas que agora tomaram corpo, Uhum. né, lendo. Quando que alguém já escreveu sobre isso. Aham. Eu posso pensar assim. Bacana. Não sei se eu Muito respondi bacana. exatamente o que você perguntou. Não, não, Essa é a não. ideia. A ideia era essa. Essa não estava no nosso Um pouco. script, né? Essa foi a pegadinha. Vamos lá então para as rapidinhas e depois pouco mais do seu campo de atuação, do seu trabalho, tá bom? Eu falo bem uma frase bem pequenininha e você tenta responder com o que você é, conseguir o mais rápido possível, com poucas palavras. Piscina que mais gostou de nadar? Do Clube Caraí. Clube Caraí. Regatas de Caraí. Apesar de ser bem gelado no inverno, acho que pelas pessoas que Aham, estavam ao meu redor. entendi. Piscina que mais competiu? Eu acho que é do Fluminense. Do Fluminense. Né? Aham. Prova de piscina que mais nadou? 200 metros, porque sempre tem. Uhum. A de 800 e 1.500 que eu adoro, nunca tem. E prova que mais gosta? A 1.500. 1.500. Tem que ter um Uou. trabalho mental, tem que se Aham. ligar para não se perder nas contagens, é uma coisa que eu me perco. Mas pelo menos tem a plaquinha. Acho que é por isso que eu gosto. Tem a plaquinha. Ah, tá. Vou providenciar isso no retorno. É, melhor tempo de piscina. E aí você Melhor tempo escolhe a de prova. É. Foi no 200, eu acho que eu devo ter feito que 2 e alguma coisa. Provavelmente isso foi Uhum. 200, porque como eu nadei mais, e cada vez que eu nado, eu sempre abaixo um pouquinho os meus Uhum. segundinhos. Sim, sim. Prova de piscina mais emocionante. Mais emocionante. Eu acho que os primeiros 50 que eu nadei no retorno às piscinas, foi emocionante, porque eu quase morri. Sem respirar, não consegui. Foi uma emoção negativa, mas foi. Mas você acha que você não conseguiu dosar ou não tinha artifícios para. Tipo, nadar rápido Não é, demais não é não pra é a mim. tua.
Aham, certo. Vamos lá. Praia que mais nadou? A Copacabana, que, Copacabana? né? Teve um ano que o Rei Rainha do Mar só foi em Copacabana. Hum. Praia que mais gosta de nadar? Praia que eu mais gosto de nadar, Praia Vermelha. Praia Vermelha. Achei muito Hum. legal. Muito bom. Gostei de lá. E tem alguma que você não gosta de nadar? Não gosto? Eu acho que é, infelizmente, Copacabana, porque é naquele canto que tá sempre cheio de barquinho, aí vem aquele gostinho de óleo diesel, a sujeira, às vezes tem que nadar desviando de canudo, de plástico, bem, bem Hum. nojento, né? A Zona Sul tão rica, né? E tão pobre ao mesmo tempo. Ô, delícia. E você tem ideia de em quantas praias você competiu? Ah, Copacabana, deve ser umas 5, 6 praias, porque não, deve ser umas 10 por aí, porque eu também Aham. nado Ilhabela, Paraty, no Quesito Uhum. da Xterra. Então, Aham. deve ser por volta de umas 10 praias diferentes. De mar é fácil. E de piscina? Tem ideia de quantas piscinas você nadou A piscina competindo? já não tem, porque foram bastante. Em São Paulo, aqui no Rio também, então foi bastante Aham. coisa. Tirando o eixo Rio-São Paulo, você competiu fora? Hein? Não cheguei a competir Não. fora, não. Uhum. Só Rio São Paulo. Beleza. Deixa eu ver aqui, tem alguém falando, a galera está interagindo com a gente. Fortunato Humberto. Vamos no coraçãozinho, gente. Isso aí, marido! Isso aí, puxa aí, meu nobre. Breila arrasa em tudo que faz. É, e a Bea. Paguei bem a galera. Boa! Bea Versosa. Hahaha, a plaquinha é uma boa para os treinos, hein? Vou Hashtag fica providenciar. a dica. Fica a dica. Mas olha só para os treinos longos, tá? Sériezinha pequena não dá para perder a conta, não. Esse povo aí Ah, que. tá. Você que não sabe. Não, Sempre dá. a gente pode fazer umas coisas, umas artimanhas, né? Para quem perder a conta, né? Ainda mais nessa volta, né? Sempre aumentar o treino vai ser uma coisa muito produtiva. Isso. Para compensar o que ficou parado. Isso. Falando então aí dessa pausa e mergulhando um pouquinho na sua vivência profissional, né? Como que está sendo, ou até como que os especialistas da sua especificidade falam e comentam sobre os aspectos do meio ambiente, principalmente relacionado ao mar, como que o mar pode estar reagindo a essa pandemia, a essa pausa, durante um bom tempo em vários lugares, né? Muita gente não estava se deslocando, não estava tendo acesso a muitos lugares, né? Hoje já não está tanto assim, mas como que os especialistas estão observando isso, se isso já tem um efeito é, direto, indireto, dá para mensurar esse efeito nos estudos relacionados ao mar. Teremos um mar nessa volta, para alguns que já estão voltando a nadar, né, no mar, com uma qualidade um pouco melhor. Dá para dizer alguma coisa sobre isso ou não? É cedo? Sim. O que a gente Ah, pode. de certa forma, assim, não tem, como não estava podendo ir para campo, então você não tem a medição lá no campo. Mas alguns estudos usando imagens de satélite mostram que teve, em muitos pontos do planeta, diminuição da turbulência e poluição nos corpos hídricos, não só na praia e nos rios também, em algumas represas. Tem alguns trabalhos interessantes mostrando essa a diminuição, porque é como muitas indústrias, nem todas as indústrias pararam, né? Mas muitas Uhum, pararam e aí o descarte de poluente no uhum, ambiente modificou um pouco uhum, essa questão da qualidade da água. certo. Recentemente teve um trabalho, não sei, mas foi acho que aqui no Rio de Janeiro, não, Rio de Janeiro não, acho que foi em São Paulo ou no Paraná, mostrando Uhum. também como as pessoas não estavam podendo ir para as praias, tinha menos lixo.
nas praias, porque você recolhe toneladas de lixo na praia, e aí com a Uhum. diminuição das pessoas indo para lá, diminui, obviamente, a quantidade de lixo. E aí também você tem menos pessoas, né, interferindo na praia, você vê mais animais voltando, né, para o seu habitat natural, a gente não vê Uhum. tanto, né? Teve aquela questão das tartarugas, né, acho que na Austrália, agora Uhum. eu não lembro exatamente a praia, voltando para desovar e tal. Aqui no Brasil também Uhum. teve, acho que em Pernambuco, uma notícia nesse sentido. Uhum. Então, a gente tem que perceber o impacto que a gente tem, não só quando a gente joga o lixo na água ou na praia, mas o que a gente consome, o que a gente compra. Uhum. Às vezes a gente não está poluindo diretamente, mas indiretamente sim, porque a gente está financiando uma indústria que é poluente. Então, a gente tem que pensar Uhum. de onde vêm as coisas que a gente compra, de onde vem o que a gente come, como que é feito, Uhum. porque a gente impacta sempre o ambiente, isso é um fato. Qualquer bicho vai impactar, mas a gente impacta Uhum. negativamente. Então a gente tem que Uhum. repensar a, as nossas escolhas, né? Para ter um ambiente mais Uhum. saudável, porque as mudanças, falam, né, mudanças climáticas, mas você tem Uhum. o registro de que eventos extremos estão acontecendo muito mais recorrentemente do que antes. Uhum. Então, a gente tem que perceber Uhum. por que que isso está acontecendo e mudar um pouco as nossas práticas, né, da vida, Uhum. para que a gente consiga Uhum. viver, né, até, sei lá, Pouquinho mais alguns anos melhor. aí, algumas dezenas, né, pelo menos. Viver como se Eu tivesse não uns sei. 10% da vida, né? É verdade. Eu não sei porque eu não domino essa parte do assunto, tá? Vou fazer uma pergunta que pode parecer um pouco tosca, não sei. Mas você estava falando e eu fiquei refletindo, né? Faz bastante tempo que eu não leio nada sobre isso. A gente passou durante alguns anos aí, talvez nas últimas décadas, com o efeito El Niño, né? Laninha. Será que essa pandemia, até por conta de muitas indústrias pararem, né? Muita coisa no mundo inteiro, nunca teve um momento como esse. Será que isso também pode ser que a gente retarde um outro movimento desse ou não? É muito pouco, né? Para poder fazer esse giro inverso, né? O que É- é- acontece? desculpa só, é Não, muito tosco o que eu estou não, é perguntando? porque como jogam. Não, você também que disse que uma pergunta nunca é idiota. Idiota é quem não pergunta. Então, tá certo. Boa. Ou a questão é que El Ninho e Laninha são reflexos do aquecimento que acontece nas águas do Pacífico, né, Oceano Pacífico. E isso vai acontecer Sim. sempre, Uhum. porque vai mudar. A questão é que você tem acelerado, intensificado mais, né, esse aquecimento, e esse Uhum. aquecimento ou resfriamento tem alguns impactos globais, que é o que a gente chama de teleconexões climáticas, então são situações climáticas que têm uma interferência no globo todo, apesar do Uhum. aquecimento ser no Pacífico, ele tem uma interferência no globo todo, só que a questão também é que não existe só El Niño e Laninha. A gente tem outros Uhum. fenômenos climáticos que acontecem em conjunto. Alguns passam décadas com um sinal positivo, décadas com um sinal negativo, enquanto você tem esse El Uhum. Niño e Laninha acontecendo em intervalos bem menores. Você tem tudo Uhum. isso acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. E, e o que essa pandemia, o que a gente ficou parado, não é o suficiente para séculos, né? Por Uhum. exemplo, o último século, né? 100 anos de uma, principalmente depois da Revolução Industrial, de algo tão forte Uhum. acontecendo, impactando a natureza, né? O meio ambiente de maneira negativa. Então não vai Uhum. ser, não serão alguns meses que vão mudar esse panorama, mas a gente precisa Uhum. nesses poucos meses repensar para ter algo de longo prazo, para quem Uhum. sabe ter uma mudança mais Uhum. significativa que gere algum resultado positivo, né, para Uhum. a natureza, de forma geral. Talvez até um momento de start para poder conseguir mobilizar, né, órgãos, instituições, governantes, porque se com pouquíssimo tempo de pausa já deu para perceber alguns reflexos, né? Sim, Imagina se a gente conseguir, né, se adequar à natureza e cuidá-la mais efetivamente do que a gente vem cuidando, né? Acho que. exatamente. Criar políticas públicas, né, que possibilitem Uhum. isso. E a conscientização das pessoas também, né, que a educação ambiental é super importante. Não adianta você criar leis e você não educar Uhum. as pessoas, mostrar para elas o porquê disso é importante. Então, fazer com que Com certeza. chegue nas pessoas esse tipo Uhum. de pensamento.
Maravilha. Acho que essa já cabe uma outra live aí só para a gente falar dessa questão ambiental, hein? Muito bacana. Até porque, por exemplo, o símbolo, né, o estímulo aqui é do peixe, né? Então tem tudo a ver com o meio ambiente e a intenção a gente pode pensar aí no futuro próximo. Agora voltando para o pensamento da nadadora. Como que, como que você se imagina como que você imagina o seu corpo estar num possível retorno agora? Falei possível duas vezes, me perdoa. Não, tranquilo. Ah, eu acho que vai estar tranquilo, porque eu já fiz algumas pausas, assim, desde que eu voltei a Hum. nadar, né? Tive que ficar, às vezes, uns Uhum, 6 meses, 3 meses parada, aí tendo que fazer outra atividade física que não a natação. Já uhum, aconteceu antes e eu voltei bem, o professor de educação física sempre fala, né, que o corpo tem memória, então sim. acho que Lastro motor. eu acho que isso é importante, então acho que eu vou voltar bem. Eu tô Uhum, tranquila. Quero que voltar logo, tô com saudade de nadar, é, de verdade. é. Mas acho que vai ser tranquilo. Vou estar feliz que eu vou estar voltando, então vai estar tudo ótimo. Show. Perfeito. Uma coisa que eu não te perguntei, de modo geral, né, quando a gente está nadando, né, pensamento de um nadador, às vezes a gente olha para algumas pessoas nadando, a gente se espelha nos mais rápidos, nos que têm maior técnica. Você, na sua fala, você não chegou a comentar nisso. Gostaria que você falasse assim, as pessoas, as turmas que você participou, em todos os momentos que você viveu, quais foram as pessoas que você olhava e que se motivava, ou tinha aquele ali, não, eu quero ganhar daquela ali, não, não era competitiva nesse ponto. E se, aí são duas perguntas, essa eu não vou esquecer, não. E Tá. se você tem noção se já influenciou outras pessoas também com a sua prática, com a sua postura dentro das águas? Então, eu lembro claramente, quando eu era pequena, que eu adorava o Gustavo Borges. Então, tipo, Uhum. não tinha coleguinhas, eu me inspirava no Gustavo Borges. Nós, Então, ele era muitos. era o atleta para mim. Acho que foi a grande inspiração. Tanto que ele foi um dos grandes Uhum. nomes, né, na década de 90. Sim. Mas, atualmente, eu não fico olhando os outros nadar, assim, para Uhum. me inspirar. Porque eu tento, assim, deixa eu reformular essa minha frase, né? Eu, às vezes, acompanho as competições de maratona aquática, então eu acabo vendo os atletas profissionais, eu vejo Uhum. como que eles fazem os treinamentos e tal. Então, não tem uma pessoa em Uhum. específico. Às vezes eu vejo também Sim. um colega nadando e tal, que eu acho maneiro, fico prestando atenção, mas eu não fico assim, ah, quero nadar igual fulano. Porque Uhum. eu tenho para mim que eu não estou competindo com ninguém, eu estou competindo só para ficar bem, talvez melhorar um pouco o Uhum. meu tempo, mas não sou competitiva nesse sentido de fazer melhor que o outro. Não, Uhum. não tenho essa pretensão. E não sei, eu acho que eu não fui inspiração de natação, não, porque eu não nadadinha errado, assim, de vez em quando, né? Umas Mas braçadas mais curtas, assim, umas quem pernadas que não, não tá parada, mas quem não nada errado? Para nadar né? perfeito, E a ideia né? é melhorar sempre, então nunca vai estar perfeito. Exatamente. Não, e assim, até você falando, me veio uma lembrança, porque durante muito tempo a gente acha que repetir muito educativo, né? Repetir muito exercício não é garantia de que a pessoa vai melhorar qualitativamente o seu nado no estilo completo. Eu acho E que melhor é quando você tem noção por que que você está fazendo aquele educativo. O que que vai melhorar quando você fizer aquela abraçada ali sem parar daquele lado. Aí, quando você tem esse entendimento, aí acho que resolve. Que fazer por uhum, fazer realmente não tem é, sentido. quando aquilo tem significado para você, aquilo ganha propriedade, não, opa, percebi, né, a razão disso. Aí isso acaba realmente fica, né? E uma pergunta, o tempo, estou olhando aqui, o tempo passou rápido, a gente está É, se já tá caminhando para o acabando, né? final. Passou É. rápido. Os pais da Lulu se inspiram. Sabe quem falou isso, né? Ah, claro. Estou lendo aqui. Maravilha. Você acha que por ser uma pesquisadora, né, da área do, como é que eu vou dizer assim, da oceanógrafa, né, você acaba
enquanto nadadora, lidando numa prova de uma maneira diferente, uma prova de mar aberto? Você tem a conexão lá, por exemplo, tem uma amiga minha que ela fala muito, quando ela está lá no meio do mar, por mais ela gosta muito de puxar, mas quando ela está lá no meio do mar, ela entra em alfa, entra em conexão, por você ainda ser é, estudiosa da área, vamos dizer assim. Isso funciona de maneira diferente para você? Sim, eu tô ali me divertindo e tal, mas sempre tem algum momento que eu lembro que numa prova de Ipanema, né, na chegada ali no arpoador, eu vi formas de fundo que eu falei, nossa, que sensacional, as areias verdes, não sei o quê. Tem essa percepção, perceber as ondas também, às vezes nadando em saída de canal, perceber a corrente Uhum, também atuando, algumas coisas uhum, que eu me ligo uhum. enquanto eu tô nadando, né? Pensar, aquela equação maldita que eu não consegui entender bem, realmente, tem sentido. Aquilo que eu li não Muito foi em bom. vão, realmente. Estou Uhum, sentindo na pele, né? O efeito das correntes. Eu uhum, sempre percebo essas coisas, eu sempre me aprendo a isso também. Acho que é uhum. bacana. Legal. E, como é que se diz? Aqui o campus e aval, parabéns ao professor Abreu, estou adorando. Obrigado. Gostar de esporte é tudo de bom. Exatamente. Medeiros Maritza. Sogrinha. Opa, show de bola. A família tá toda aí, muito Ah, legal. Breila, como que você pode dizer para as pessoas, deixar uma mensagem, eu acho que o nosso tempo está muito próximo do final, da importância do esporte, do significado para você, do que a natação te trouxe, do que a natação te promoveu, fez, trouxe relevâncias na sua vida, quais são os significados de um peixe para você? sim, o esporte, acho que independente de ser a natação, qualquer outro, é muito importante. Por isso que é muito Uhum, importante a gente incentivar o esporte para a criança, para a formação do caráter, ela aprender valores, respeitar o próximo, saber ganhar e perder, né, ter discernimento uhum, para isso. sim. Tem gente que é meio louca e tal, mas eu acho que é importante criar valores, principalmente de respeito, disciplina, que é importante. Você criar Uhum, objetivos para a vida também, você uhum, não pensar em objetivos pequenos, de curto prazo, para atingir objetivos maiores. Eu acho que o uhum, esporte me dá essa visão para a vida, eu acho que pode ser importante para as outras pessoas também. Então, não uhum, só pelo condicionamento físico, né, mas pelos outros benefícios que tem para a vida das uhum, pessoas. Se todo mundo praticasse uhum. esporte, a gente teria uma sociedade melhor. Essa é a minha Opa! percepção. E não só futebol, porque, pô, esporte não é só futebol, a gente tem muito mais coisa, por isso que tem que incentivar todos pelo esporte, um projeto recente, né, que não Uhum, só os atletas atuais, ex-atletas, mas artistas, gestores políticos uhum, estão fazendo, porque a gente está tendo corte de gasto de educação e saúde e do esporte também. O esporte é importante. É tão importante quanto a exatamente. educação e saúde. Então, é preciso incentivar e é preciso cobrar dos nossos gestores que incentivem o esporte. Que é uma maneira De- de muitas crianças que estão na periferia ascenderem hum, socialmente e hum, mudar, né, a visão da sociedade, das pessoas que estão no entorno dela. Então, acho que a gente precisa incentivar o esporte para tudo, para a vida. verdade, falou tudo. Esporte, educação, saúde, e cultura, né? Acho que são um quarteto fantástico e que nenhum deles poderia ter menos, né? Teria que ser sempre mais, porque a perspectiva até das pessoas pode mudar amplamente se ela não tem educação, se ela não tem esporte, se ela não tem cultura, ela pode até enxergar que isso não é importante, né? Porque Verdade. se você não dá a informação adequada, você diminui a possibilidade da pessoa perceber os valores de determinadas coisas, né? Olha, só agradecer aqui os comentários, o pessoal começou a escrever aqui direto, tá bombando aqui, subindo rapidamente. Deixa eu ver para não deixar de falar de todo mundo. Rodrigo, parabéns pela live, obrigado. Parabéns pela live da Taritan.
Vocês dois são ótimos comunicadores, repitam mais vezes. Opa! Muito Logo obrigado. eu falo toda louca. Que nada. Peço Tia demissão. Breila. Ó, tia Breila, um dia quero nadar igual você, Luísa Drum. Ó, Muito bom. você disse que não sabia se tinha inspirado alguém,